Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Nós vamos resolver mais dois exercícios sobre série de Fourier. No último vídeo resolvemos apenas um, era um exercício bem simples, era o mais simples possível, e agora a gente vai começar a complicar os exercícios, tá certo? Antes de começar o vídeo, eu vou pedir a você que se inscreva no canal, deixe o seu joinha e o seu comentário que ajuda a divulgar. Como sempre, eu vou deixar aí o link na descrição com o PDF dessas resoluções que eu vou fazer aqui. Também vai passar aí o nome do livro. Bom, então, foi pedido lá no exercício anterior e nesse aqui também vai ser pedido a mesma coisa para se determinar a forma compacta da série de Fourier. Dessa vez a gente tem um sinal de ângulo triangular. Perceba que o período ele é 2π, né? Então foi dado aqui no problema um período de 2π e uma frequência angular de 1 radiano por segundo. Para a gente poder calcular as nossas integrais, nós vamos ter que determinar o f de t, que é a equação aqui dessa reta, né? Então a equação da reta, f de t menos f0, coeficiente angular t menos t0. O coeficiente angular é a tangente desse ângulo aqui, né? Tangente desse ângulo, cateto oposto, 1 sobre cateto adjacente, que é 2π. Coeficiente angular, nós vamos escolher como ponto a origem, que é 0, 0. Substituindo nessa equação, chegamos na equação da reta de f de t igual a 1 sobre 2π vezes o tempo. O primeiro coeficiente que a gente vai calcular é o A0. O A0 é 1 sobre T0 integral de f de t dt no período, né? Faltou colocar aqui o período. Então aqui é T0. No período T0. Muito bem. Então esse f de t dt nada mais é do que a área sobre essa curva aqui, né? Eu vou calcular a integral aqui, mas também está certo se você calcular a área desse triângulo, certo? E dividir por T0. Também dá o mesmo resultado. Então, 1 sobre 2π, que é o período, integral de 0 a 2π, de 1 sobre 2π vezes t, que é a equação aqui da nossa reta dt. Esse 1 sobre 2π sai da integral, fica 1 sobre 4π ao quadrado, e a integral dá t quadrado sobre 2 de 0 a 2π. Substituindo os extremos, nós vamos chegar a 1 sobre 4π ao quadrado vezes 4π quadrado dividido por 2. Esse 4π quadrado cancela com esse 4π quadrado, e nós vamos encontrar A0 igual a meio. Se você calcular a área desse triângulo, base vezes altura dividido por 2, você vai ter 2π vezes 1 dividido por 2, portanto π. E quando você dividir aqui pelo período, 1 sobre T0 vezes a área que acabou de calcular, que é π, você também vai chegar no meio, né? Então pode calcular a área também que dá certo. É uma função simples, né? Agora vamos calcular o coeficiente AN. 2 sobre T0, integral em T0 de f de t cosseno de nω0t dt. 2 sobre o período, 2π. Nossa equação da reta, 1 sobre 2πt vezes cosseno de nt. Né? Já o ω0 é 1, então fica nt dt. Esse 1 sobre 2π sai da integral, fica 1 sobre 2π ao quadrado. Integral de 0 a 2π de t cosseno de nt dt. Certo? Perceba que agora eu vou ser obrigado a fazer uma integração por partes aqui, né, nessa integral, né? Então a integração por partes, a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Então eu vou chamar de fazer u igual a t, o du é igual a dt. Então isso aqui, ó, esse t eu chamei de u, e isso aqui eu chamei de dv, certo? Então ficou u igual a t, du igual a dt, e dv igual a cosseno de nt dt. Para encontrar o v, então eu vou integrar dos dois lados aqui, eu fico com v igual a seno de nt dividido por n. Então a nossa integral de 0 a 2π de t cosseno nt dt fica igual a u vezes v, então u é t vezes seno de nt sobre n, que é o nosso v, menos a integral de seno de nt sobre n dt, né? Integral lá de v du, certo? De 0 a 2π. Vamos então calcular a integral. Isso aqui é o nosso termo, né? T seno nt sobre n.
1 sobre n sai da integral, então fica menos 1 sobre n. Integral do seno é o cosseno, então fica menos cosseno. Né? Integral do seno é menos cosseno, nt dividido por n. De 0 a 2π. Substitui os extremos da integral aqui. Esse seno é zero, porque quando eu substituir os extremos, eu vou encontrar seno de 2π, de um múltiplo de 2π, que vai ser zero, e seno de zero, que também vai ser zero. Então, esse termo aqui a gente nem considera, ele é zero. Nós vamos substituir os extremos apenas aqui no cosseno. Então, substituindo os extremos, ficamos com menos cosseno de n 2π dividido por n, menos cosseno de zero dividido por n. Inteiro vezes 2π, o cosseno de um inteiro vezes 2π vai me dar 1. Fica então menos 1 sobre n. E aqui, cosseno de zero é 1, com esse menos dá menos 1, com esse menos dá mais 1, então fica mais 1 sobre n. Então, cancelou esse com esse, eu vou encontrar zero. E o an então fica igual a zero. O bn é 2 sobre t0 integral no período de ft, seno de n ômega 0t dt. 2 sobre 2π, integral de 0 a 2π, 1 sobre 2π, t seno de nt dt. Ficamos, 1 sobre 2π sai da integral. Ficamos então com 1 sobre 2π ao quadrado, integral de 0 a 2π de t seno n t dt. Certo? Caímos novamente numa integral por partes. Eu vou chamar isso aqui de u. Isso aqui eu vou chamar de dv. E vou aplicar aqui a fórmula, aquela fórmula lá da integral por partes, né? Então, u é igual a t, du é igual a dt. dv é igual a seno de nt dt. Integra dos dois lados, eu fico com v igual a menos cosseno de nt sobre n. Então, temos a integral de 0 a 2π de t seno de nt dt. T vezes menos cosseno de nt sobre n, menos integral de menos cosseno de nt dt sobre n de 0 a 2π. Aplicação aqui da fórmula da integração por partes. Resolvendo então a integral, eu fico com menos t cosseno de nt sobre n, mais 1 sobre n, né? Esse menos 1 sobre n sai da integral, com esse menos fica mais 1 sobre n, seno de n t sobre n de 0 a 2π. Então, vamos substituir os extremos. Né? Então, eu fico com menos 2π cosseno de n 2π sobre n, mais seno de n vezes 2π, vai dar zero, porque é um múltiplo inteiro, né, de 2π, o seno é zero. Então, dá zero, mais zero, menos extremo inferior, zero no lugar do t, dá zero, e zero de novo no seno, vai me dar zero também. Então, fica tudo igual a menos 2π cosseno de n 2π, dividido por n. Então, o bn é 1 sobre 2π ao quadrado, né? Esse 1 sobre 2π ao quadrado, ele está vindo daqui, né? 1 sobre 2π ao quadrado, vezes a integral. E o resultado da integral é esse aqui. Então, 1 sobre bn é igual a 1 sobre 2π ao quadrado, menos 2π cosseno de n 2π, sobre n. Isso aqui é igual a 1, é um múltiplo inteiro de 2π, o cosseno vai dar 1. Eu fico, então, esse menos 2π vai cancelar com esse aqui, fica apenas 1π aqui, né? E o n. Então, fica bn igual a menos 1 sobre nπ. Ele pediu a série na forma compacta, então nós temos que calcular os coeficientes C0, Cn e a fase, né? O C0 é igual a 0, que é igual a meio, o an é 0, portanto, o Cn, que é a raiz quadrada de an ao quadrado mais bn ao quadrado, vai ficar igual a 1 sobre nπ. E a fase, que é o arco tangente de menos bn sobre Cn, sobre an, desculpe, como an é 0, essa tangente vai tender ao infinito, portanto, o ângulo que atende essa condição é o ângulo de 90 graus, que é π sobre 2. Então, a forma da série fica f de t igual a meio mais somatório de n igual a 1 até o infinito, de 1 sobre nπ cosseno de nt, mais o π sobre 2. E expandindo a série, né, fazendo esse somatório aqui,
Você vai ficar com o meio, esse 1 sobre π é constante, ele pode sair do somatório, então saiu do somatório, e aqui você expande a série, ali está até o n igual a 3, né? Então, para n igual a 1 eu tenho cosseno de t mais π sobre 2, n igual a 2 eu vou ter mais 1 sobre 2, né? 1 sobre n, 1 sobre 2, cosseno de 2t mais π sobre 2, e sucessivamente para 1/3, para 3 eu vou ter 1/3 cosseno de 3t mais π sobre 2. Essa frequência aqui é a fundamental, e as outras são as harmônicas. A harmônica de segunda ordem e a harmônica de terceira ordem. As harmônicas são múltiplos inteiros da fundamental. Aqui nós temos as pares e as ímpares nessa série aqui. Tá certo? Então está expandida aí a nossa série. Bom, aqui na letra F, ele pede para a gente calcular então a série de Fourier para essa forma de onda trapezoidal. Perceba que dessa vez nós temos uma simetria aqui, né? Em relação ao eixo vertical, isso vai facilitar o nosso trabalho. O período ele é igual a 6, cuidado na hora de determinar o período, né? Aqui eu tenho de 0 a 4, porém eu tenho que contar esse menos 1 e menos 2 também. O período é 6. Então a onda começa a subir aqui, o período é quando ela começa a se repetir. Então quando ela começar a subir de novo, eu determino o período, né? Então o período é igual a 6. Nós vamos ter que determinar a equação dessa reta e a equação dessa reta. Esses dois triângulos são iguais, né? E eu tenho um retângulo aqui no meio. Certo? Então vamos determinar primeiro a equação dessa reta aqui. Coeficiente angular da reta é a tangente desse triângulo aqui retângulo, né? Então eu vou ficar com a tangente igual a menos 1. E eu vou pegar um ponto para jogar na equação da reta. Eu vou pegar o ponto 2 e 0. Então, f de t menos f0 é igual ao coeficiente angular t menos t0. ft menos 0 é igual a menos 1t menos 2. Portanto, a equação da reta fica igual a menos t mais 2. Fazendo a mesma coisa com aquela outra reta, eu vou encontrar t mais 2. Uma é t menos t mais 2 e a outra é t mais 2. Então, a função fica definida dessa maneira. f de t é igual a menos t mais 2 se eu estiver entre 1 e 2. Se eu estiver nesse trecho aqui, f de t assume o valor menos t mais 2. Ela assume o valor 1 nesse trecho aqui se eu estiver entre menos 1 e 1. E ela vai assumir t mais 2 se eu estiver entre menos 2 e menos 1. Como eu falei, o período é igual a 6 e o ômega é 2π sobre t0. Vai ser então 2π sobre 6, portanto π sobre 3. Né? A0. O A0 é 1 sobre T0 integral no período de ft dt. Nós sabemos que isso aqui é igual à área de ft dt. Eu posso calcular a integral ou calcular toda essa área aqui, que é um trapézio. Você pode calcular a área do trapézio ou a área desse triângulo, mais a área desse triângulo, mais a área do retângulo, que é o que está aqui. Né? Então, 1 sobre 6, que é o período, vezes a área do triângulo, a área do retângulo e a área do triângulo. Eu vou encontrar, então, 1 a 0 igual a meio. Então, perceba um detalhe interessante aqui, né? O A0, ele é igual à média, o valor médio de uma função, né? Lá do cálculo, você vai ver que esse 1 sobre o período vezes a função, a integral, né, da função no período, é igual ao valor médio. E não por acaso esse termo é chamado na série de valor médio CC da série, né? Lá na nossa série de eletrônica de potência, a gente já calculou valores médios, vocês vão ver lá que é exatamente isso aí que eu estou falando. Então, 1 a 0 é igual a 0,5. Calculando o AN agora, 2 sobre T0, ft cosseno de n ômega 0t dt. Vimos que temos simetria nessa onda aí. Então, o f de t é a simetria em relação ao eixo vertical, né? Portanto, o f de t ele é par. E o cosseno nós sabemos que é uma função par. Então, o produto de uma função par por uma função par vai me dar uma outra função par. Dessa maneira, eu posso calcular aqui, né, a integral de 0 a 2 e multiplicar por 2. Isso nós vimos lá que é uma característica quando eu encontro uma função par, né, com simetria vertical. Então, a n fica igual a 2 sobre t0, que é 6, e eu vou multiplicar duas vezes a integral
de 0 a 1 e somada com 1 a 2. Então, aqui é de 0 a 1 e de 1 a 2 eu peguei metade desse trapézio, né, e multipliquei por 2, né? Certo? Devido à simetria aí. Então, integral de 0 a 1, cosseno de n ômega 0 t dt. Integral de 1 a 2, 2 menos t cosseno de n ômega 0 t dt. Então, de 0 a 1, a função é definida como 1, né? E de 1 a 2, a função é a equação da reta, 2 menos t que nós encontramos. Eu vou separar aqui as duas integrais para não ficar muito, para simplificar um pouco, né? Então, primeiramente, eu vou calcular essa integral de 0 a 1 e depois nós vamos calcular a integral de 1 a 2. Cosseno, integral de 0 a 1 de cosseno n ômega 0 t dt. Integral do cosseno é seno. Seno de n ômega 0 dividido por n ômega 0. Tá certo? De 0 a 1. Substituindo os extremos, quando for 1, quando t for igual a 1, eu fico com seno de n ômega 0 sobre n ômega 0. E quando t for 0, eu vou ficar então com 0. Certo? Aqui não tem esse t, né? Bom, agora vamos fazer a integral de 1 a 2 de 2 menos t cosseno de n ômega 0 t dt. Mais uma vez, nós vamos ter que fazer a integração por partes. Então, isso aqui foi chamado de u. Isso aqui é o u. Isso aqui foi o dv. Certo? Então, u é igual a 2 menos t. du é igual a menos dt. O 2 é constante, né? Vai dar 0 a derivada. E a derivada de menos t vai dar o dt. Certo? Então, du igual a menos dt. E o dv é cosseno de n ômega 0 t dt. Integra aqui dos dois lados, eu fico com v seno, v igual a seno de n ômega 0 t dividido por n ômega 0. Então, a nossa integral de 1 a 2 fica igual a u vezes v, né, que é 2 menos t vezes seno de n ômega 0 t sobre n ômega 0, menos a integral de v du. Então, devido a esse menos aqui do du, o menos da fórmula vai virar mais aqui, né? E ficamos então com essa integral de seno n ômega 0 t dt dividido por n ômega 0 no intervalo ali de 1 até 2, né? Resolvendo a integral do seno, isso aqui vai virar menos cosseno de n ômega 0 t sobre n quadrado ômega 0 ao quadrado, né? Eu já tinha um n ômega 0 aqui. Existe um outro n ômega 0 da integração do seno, né? Então fica ao quadrado aqui embaixo. Isso aqui, a parcela é igual ao que eu já tinha antes. No intervalo de 1 a 2, substituindo os extremos, nós vamos ficar com 0. Quando eu jogar o 2 aqui, vai dar 2 menos 2, né? Então já zerou tudo aí. Menos cosseno de n ômega 0 t, n quadrado do ômega 0. Quando eu jogar o 2, vai ficar cosseno de 2n ômega 0. Né? O 2 entrou no lugar do t, eu fiquei com o 2 aqui. N quadrado ômega 0 ao quadrado. Menos seno de n ômega 0 vezes 1 sobre n ômega 0. Não tem esse t, né, aqui. Menos cosseno de n ômega 0 sobre n quadrado ômega 0. Então está aqui como ficou no final, né? O que vai acontecer quando eu somar essa integral com a outra, né? Lembra que nós separamos aqui, né? Na verdade, eu estou calculando a integral de 0 a 1 e a integral de 1 a 2. A integral de 0 a 1, ela me deu um seno de n ômega 0 sobre n ômega 0. Quando eu somar essa com a de 1 a 2, eu vou ter um menos seno. Eu estou insistindo com esse t aqui, hein? Eu tenho um menos seno de n ômega 0 sobre n ômega 0. Então, eu vou cancelar esse aqui, que tem um sinal de menos, com esse aqui, que tem um sinal de mais. Certo? De forma que eu vou ficar apenas com os cossenos. O cosseno de n ômega 0 e o cosseno de 2n ômega 0, ambos divididos por n quadrado ômega 0 ao quadrado. Eu fico então com a n, não é a 0, né? Fico então com a n. 4 sobre 6
Cosseno de n, eu vou substituir o ômega 0 por π sobre 3, cosseno de nπ sobre 3 dividido por n quadrado, π quadrado dividido por 9. Menos cosseno de 2nπ sobre 3, n quadrado, π quadrado sobre 9. Né? Esse n quadrado, π quadrado sobre 9, ele vai ficar em evidência, né? Eu vou inverter o 9 para cima, fazendo essas contas aí, eu vou ficar com 6π quadrado, n quadrado, cosseno de nπ sobre 3 menos cosseno de nπ sobre 3. Devido à simetria, né? Devido nós temos a f de t ser par, quando eu multiplicar lá f de t vezes o seno é ímpar, né? Por causa disso o bn vai ser igual a zero e nós não precisamos calcular o bn. O C0 é igual a zero, né? Agora para fazer a forma compacta, o C0 é igual a 0, 0,5, e o Cn, como o bn é zero, o Cn fica igual a n. A série, então, fica f de t igual a 0,5 mais o somatório de n, 1 até o infinito, 6π quadrado n quadrado, nessa parcela aqui, cosseno nπ sobre 3 menos cosseno 2nπ sobre 3 vezes o cosseno de nπ sobre 3 vezes t. Como o bn é igual a zero, né, a fase é zero, né? Então, por isso que eu não tenho a fase aqui, né? A fase é zero, já que o bn é igual a zero. Fica aí de lição de casa, fazer a expansão da série. Aí expandir o somatório, aí, certo? Não ia caber no quadro aqui. Então, espero que tenha ficado claro. Eu vejo você no próximo vídeo.